Bom, vamos a algumas considerações aí sobre os últimos acontecimentos. Ainda é difícil você tentar fazer um cenário completo, porque nós estamos numa dinâmica infernal. Fatos acontecendo, um conjunto de fatores no ar, desdobramentos imprevisíveis, porque é um governo totalmente imprevisível, mas muitos fatores de imprevisibilidade. Né? Você tem dentro do Congresso, não existe mais base de apoio, não existe mais. Você tem o Guedes, que acaba de sair uma parte da Previdência, ele investe contra o Congresso. No Palácio, aparentemente, a onda olavista ganhando sobre a onda racional. Daí você fala, poxa, mas tinha lá militares racionais. O que esses militares que estavam lá, inclusive o general que saiu agora ali da Secretaria de Comunicação, o que eles tinham de excepcional? Eram racionais, apenas isso. Não eram figuras exponenciais, tiveram sua importância em algumas frentes de batalha do Haiti na África, mas não eram figuras exponenciais, eram normais. Então, saem de cena agora. Então, é um jogo, a irracionalidade do Bolsonaro, a dinâmica dele com os filhos mereceria uma análise psicanalítica aí, porque ele depende expressamente dos filhos. Vocês veem no caso aí aquela votação, nós colocamos ontem uma cena da votação do impeachment, ele saudando o brilhante urso e o filho atrás fazendo coro. Então é gozado, você tem uma insegurança tal no Bolsonaro que a parte de fortalecimento dele são os filhos. Eu já coloquei em outros comentários, e os filhos só conseguem protagonismo lutando, berrando, quebrando, destruindo. Né? É uma dinâmica familiar muito... Se não fosse trágico para o país, seria muito interessante, assim, por um Truman Capote, poder fazer uma avaliação melhor. Né? Agora você vê toda essa forma de ajustar, o Cláudio fala que a família é desajustada, mas toda essa forma da família se ajustar impacta diretamente o país. E por que impacta? Aí nós entramos em outros pontos aí. O significado das palavras no país foi deturpado totalmente aí nos últimos anos. Já começa em 2005. O que é essa deturpação? É você considerar normal coisas que não são normais, é você superdimensionar pequenas situações como se fossem grandes escândalos. Isso promoveu um curto-circuito geral em todo o sistema de captação de informações e antes das redes sociais. Quando você começa a soltar escândalo, o fato de um ministro comprar uma paçoca com um cartão corporativo transforma em escândalo durante 5 dias, você está distorcendo todo o sistema de análise e informação da sociedade. Quando você coloca lá um ex-presidiário, que há 15 dias saiu da prisão, como consultor, soltando aquelas denúncias estapafúrdias, sem pé nem cabeça, você está distorcendo todo o processo de informação. Então, o conceito de escândalo, evidente que você teve escândalos graúdos, mas o conceito de escândalo ganha uma outra dimensão. A opinião pública, que é influenciada principalmente por TV aberta, mas pelos jornais também, a opinião pública ela não sabe mais diferenciar o que é problema, a irregularidade, o que é o crime. É um curto-circuito absoluto. E esse curto-circuito ganha uma dinâmica infernal com a Lava Jato. A Lava Jato é a base de tudo. A Lava Jato ela destroça não apenas sistema partidário, empresas, economia, ela destrói os sistemas de diagnósticos de país. De repente, tudo se resolve pelo combate à corrupção. Não tem saúde, não é problema fiscal, não é problema de orçamento, é problema da corrupção. Pega a Petrobras. Outro dia vi um colega jornalista aí discutindo Petrobras, o maior escândalo do mundo. Gente, é uma asneira monumental. Evidente que teve escândalo, teve corrupção. Os valores da corrupção lá são irrelevantes em termos financeiros perto do faturamento da Petrobras. Não teve impacto nenhum nos negócios. Não estou absolvendo, não. Teve escândalo, tem que ser punido. Você pega o escândalo do subprime nos Estados Unidos, $1 trilhão. O sujeito fala, não, o cara é informado, jornalista, colunista, maior escândalo da época. Então, toda essa distorção, e com a Lava Jato, você vê um discurso de ódio.
Como que eu resolvo? Por que não tem saúde? Por causa da corrupção. Por que não tem? Por que tem corrupção? Por causa do sistema político. Então, vamos destruir o sistema político, destruir as empresas. Quer dizer, o mal que a Lava Jato fez para a economia, arrebentando todo o sistema de engenharia nacional. Você tem aí 3 empreiteiras apenas arrebentadas por eles, 300 mil pessoas na rua, diretamente envolvidas, trabalhando com elas. Se você pegar todo o entorno de fornecedores e tudo, grande parte dessa crise que nós temos aí está ligada diretamente à Lava Jato. E tudo isso dentro daquele moralismo que foi aproveitado de uma maneira oportunista. Eu sempre falo do ministro Luiz Roberto Barroso por uma razão. Em outras pessoas, você pode ter o álibi da ignorância aí, de querer atribuir tudo, toda a discussão nacional à questão de corrupção. Ele, que era um advogado corporativo, era procurador de um lado, advogado por outro, advogava para grandes empresas, preparava minutas de projetos de lei que eram colocados por essas grandes empresas no Congresso. Ele conhecia diretamente, estreitamente, o sistema de corrupção política, que é um dos vícios da democracia representativa, financiamento de campanha, e dentro do financiamento de campanha, as possibilidades de enriquecimento pessoal. Isso aí, todos os partidos, em todos os países, você tem esse problema. Você levantou especificamente contra um partido, e daí você joga o discurso de ódio. A situação econômica ruim começa a piorar a partir de 2013. Qual que é a culpa? A culpa é da corrupção, a culpa é da Dilma, a culpa é... Então, você vai criando toda essa dinâmica, e essa dinâmica destrói todo o sistema de discussão. Eu não vou discutir mais saúde aqui, políticas de saúde, política científico-tecnológica, eu não vou discutir investimento em infraestrutura, porque tudo é corrupção. Enquanto não acabar a corrupção, o país não vai para frente. Um documentário que eu divulguei outro dia, aí, de um libanês aí, residente aí do Brasil, que fez um baita documentário só em cima de cenas disponíveis aí na internet, ele mostrando, nessa votação do Bolsonaro, gente chorando. O Brasil está perdido, sabe? Bolsonaro é a única esperança. Então, toda essa maluquice que leva ao Bolsonaro e leva a esse não governo, aí estava em cima da Lava Jato. É daí que entra o Intercept como o grande elemento aí de aceleração desse processo de cair na realidade. Por que essa questão? Porque você tem, de um lado, todos os abusos legais cometidos. Se nós estivéssemos num sistema iluminista, como diria o Barroso, aí, esse iluminismo tem que seguir regras, tem que seguir procedimentos, seria um baita escândalo a conversa do juiz orientando o procurador. O juiz era o chefe, o cara que ia julgar era o chefe da investigação. Em qualquer país do mundo, isso aí é um escândalo. No Brasil, deixou de ser escândalo. Por quê? Porque na hora das avaliações técnicas, o Gilmar vem e dá a sua opinião. Isso aí anula qualquer processo que mostra parcialidade, mostra um viés acusatório. Daí vem o Barroso, que também é um ministro, fala, não, isso não anula nada. O Barroso está cometendo uma heresia contra tudo que se conhece do iluminismo jurídico. Mas, para a opinião pública, e com o trombone da Globo, é tudo a mesma coisa. Então, quando você fala, por exemplo, dos abusos do Bolsonaro, você tem o álibi da luta contra a corrupção. Não, era necessário fazer isso para combater a corrupção. Ainda pega na opinião pública. Mas quando você pega todos os diálogos, se é que conseguiram todos os diálogos das conversas, especialmente do Dallagnol, você vai entrar num outro campo, que talvez seja menos expressivo do que esse campo jurídico, esses abusos jurídicos, mas que pega muito mais junto à opinião pública. Por que o Dallagnol não quis mostrar o celular aí para a Polícia Federal? Porque provavelmente nesse celular tinha as negociações de palestras. Eram palestras legítimas? Ele estava usando palestra para facilitar a vida de alguém? Provavelmente não. O Dallagnol tem jeito de ser muito mais um fundamentalista religioso aí.
argentário. Mas a maneira dele ganhar dinheiro era explorando as informações que ele tinha na Lava Jato através de palestras. Mas se você pega, digamos, a relação de palestras dele, se você pega, junta uma empresa que tenha sido poupada de alguma maneira pela Lava Jato e casa com o patrocínio de uma dessas palestras, você desmonta todo esse universo maniqueísta da Lava Jato. Essa que é a questão. E não adianta ele explicar, não, mas eu não teve troca, não teve barganha. Basta isso. Daí você tem mais, você tem toda a negociação com advogados em torno de delação premiada. A delação premiada, você tinha advogados absolutamente desconhecidos que passam a ter honorários de 15, 20, 25 milhões de reais. Você passa a ter decisões de redução de multas de 15 para 5 milhões, dependendo da avaliação do juiz e dos procuradores. Você acha que essas negociações não passaram em branco? Você tem parentes de procuradores que eram advogados de delação. Você tem lá um cara específico que nós levantamos, Marlos Arnes, que, de repente, assume as ações da Beatriz Catapreta, e ele tinha ligação direta com Rosângela Moro através das APAES do Paraná. Né? Então, esse conjunto de negócios, você pode ter negócios que arrostem, assim, passem perto da ilegalidade, mas não sejam ilegais. Ou pode ter, como o caso Zucoloto, Tacla Duran, coisas mais graves. Mas o mero fato de passar perto da ilegalidade, aproveitar o fato da Lava Jato infundir temor em todo empresariado, ser um argumento para a contratação de palestras, por exemplo, isso aí já rompe toda aquela ideia. Do moralismo intrínseco da Lava Jato. Quer dizer, o sujeito que é o moralista, ele é avaliado triplamente. Então, não basta apenas ser honesto, tem que parecer honesto. E o que aconteceu nesse tempo todo de cobertura da mídia aí, foi que a Lava Jato ganhou todo o poder do mundo. As denúncias ficavam em cima de blogs que faziam jornalismo alternativo, mas criou-se aí uma regra tácita, muito cômoda, tanto por parte da Procuradoria-Geral da República, como por parte da Lava Jato. Vamos ignorar todas as denúncias que possam vir, que não venham da imprensa oficial. Criou-se tacitamente isso. E a imprensa oficial, ela se comportou como repetidora de releases da Lava Jato. Você já teve um depoimento de uma assessora de imprensa da Lava Jato mostrando como a vergonha que era. Eu participei lá em Paraty, não, Tiradentes, de um seminário, até com o saudoso Aldalho Dantas, para discutir a cobertura da Lava Jato. Critiquei muito a cobertura. Os colegas ficaram irritados, mas o que você faria se estivesse no nosso lugar? É muito simples. Ué. A informação que vem da Lava Jato, eu ia conferir com advogados, ia conferir com outras partes. As suspeitas sobre as delações nunca foram investigadas. O caso de Tacla Duran nunca foi investigado. Então, digamos, a partir de um tempo para cá, ocorre esse fenômeno interessante da mídia que, passada a guerra, o PT derrotado, a Dilma derrubada, o Lula preso, você não tem mais o álibi da guerra para justificar toda aquele emporcalha, mandanei aqui na porcaria, né, da cobertura midiática do período. Então, os jornais eles percebem que o discurso de ódio, principalmente quando leva a eleição do Bolsonaro, você tem dois públicos aí. Você tem esse público de Bolsonaro, de WhatsApp, tudo que vai pelos fake news, que passam a fazer o fake news muito melhor que a imprensa. Não é muito melhor, muito mais, de forma mais ampliada, porque você realmente falar em invasão das Farc no Brasil, como a Veja fez, falar em dólares de Cuba disfarçados, enfiados em garrafas de rum, é um fake news primário, né? Mas, digamos, fake news por fake news, as redes sociais passaram a disseminar. Então, o diferencial dos jornais passou a ser um público qualificado, que eles tinham desqualificado. Então, os jornais voltam, ultimamente, querendo retomar o jornalismo,
Você tem a revista Época, que era um horror. A revista Época era o álibi principal da Lava Jato para lançar denúncias apócrifas, em cima da denúncia apócrifa, abrir inquéritos. O Ministério Público de Brasília cansou de fazer isso aí, com financiamentos do BNDES. Então, os jornais, o Globo, teve uma mudança interessante que permitiu ao Globo, ano passado, pela primeira vez, desde os anos 80, passar a Folha como o jornal mais lido do país, juntando a assinatura digital e a assinatura papel. Por quê? Fez uma renovação, tirou aqueles pitbulls que tinham ocupado espaço durante algum tempo, arejou a questão do colunismo, trouxe uma certa diversificação no colunismo deles, a cobertura passou a ser mais jornalística, a Época entrou nesse terreno das matérias maiores que eram tinham sido ocupados aí por sites, blogs independentes, um trabalho, pessoal, lá craque, para craque. Daí você tem o caso Intercept, daí muda tudo. Tira lá o jeito que estava tendo posição muito progressista lá, fica fora um pouco aí, daí você traz o Sardenberg para falar que é uma conspiração dos bandidos contra a Lava Jato, daí você pega o Barroso para... Então é complicado, né? Você acaba contaminando, digamos... E é interessante quando você olha nesse período, os colegas mais veteranos lá, que passaram o período anterior se submetendo, digamos, a esse antijornalismo, inventando agressões contra eles que não existiam, tudo. De repente, eles veem um espaço para recuperar aquela visão, aquele trabalho legitimador do jornalista. Por quê? Porque você tinha uma bestas feras no comando do país, ameaçando todos os direitos, eles passam a ser, agora, efetivamente, os defensores dos direitos. O alívio desse pessoal, o gosto que dava fazer jornalismo e tudo, mostra o que foi o jornalismo nesse período em que não se permitiu esse tipo de manifestação. Né? Então, o que nós vamos ter agora, o pessoal, já aproveitando que estamos tendo aqui, coloquem depois, inscrever lá, e tem um sininho para apertar aí também, e nós vamos começar agora também com assinaturas aí, que parece que tem um sistema de contribuição qualquer aí para poder bancar o jornalismo nosso aí. Então, não gosto de fazer comercial, mas os novos tempos exigem. E daí a gente entra no caso atual, que foi essa greve. Hoje eu participei de uma conversa com a Vanessa Graziotin, com o Lindbergh, eles falavam, não, agora voltamos à cena com as manifestações. Veja bem, as manifestações são interessantes as manifestações, mas a estrutura de poder é outra. Não se pode iludir. Muitas vezes, mesmo ainda naquela fase pré-impeachment, você ia numa manifestação, você tinha aqueles discursos, todo mundo junto, estamos juntos, mão dada, esse negócio todo, e daí dava aquela sensação de força que não existe. Quer dizer, o sistema de poder, judiciário, polícia, Forças Armadas, o executivo, ele está fechado em torno de quê? Em torno do antilulismo, principalmente. O Lula é o grande fator que unifica a esquerda, mas, por outro lado unifica, digamos, esse grupo que, nos últimos tempos, levou à ascensão do Bolsonaro. Então, o grande desafio que nós temos, quando eu digo nós, não é a esquerda, não é a direita, é o Brasil democrático. É o grande pacto em torno da democracia. Esse centro democrático tem que ser refeito. Nós vamos ter, nos próximos meses, aí, de um lado, o desmoronamento, digamos, aqueles alicerces que o governo Bolsonaro se mantinha, dizendo, que era Sérgio Moro, Paulo Guedes e militares. O Paulo Guedes, ele não vai trazer, esse é um ponto central, ele não vai trazer alívio para a economia. Ele não tem noção. A intenção dele não é recuperar a economia. A intenção dele, como foi da escola de Chicago, nos anos 70, 80, no Chile, a tal teoria do choque, é o seguinte: quanto pior tiver a situação, mais argumento nós temos para impor as grandes reformas aí. O que ele quer é destruir todo o sistema de Estado, que é uma loucura, uma irresponsabilidade. Digamos, essas radicalizações ideológicas, tudo tem que ser estatal, ou tem que acabar com o Estado, isso aí não existe
em países complexos. Não existe isso. Você tem que saber o que nós temos à mão. Nós temos aqui um setor privado que pode fazer isso, isso e aquilo. Temos um Estado que pode fazer isso, isso e aquilo. Temos um sistema de inovação que pode... Então, você pega tudo que você tem à mão e junta da melhor forma possível para levar o país para o desenvolvimento. Aqui, quando você pega esse liberalismo maluco que virou discurso, né? Isso se reflete no meio empresarial. Essa saudação dos empresários aí na Fiesp ao Bolsonaro mostra o grau de miopia que virou o país quando você desmontou todo o sistema de filtros, todo o sistema de discussão. Hoje você tem uma proposta de acabar com o PIS/PASEP para o BNDES. Significa inviabilizar o BNDES. Mas os empresários saúdam o Bolsonaro por quê? Porque eles estão sendo aliviados de todo um sistema de fiscalização que são aqueles sistemas inerentes a qualquer sociedade civilizada. É evidente que você tem uma burocracia excessiva de um lado ou de outro, mas você ter sistema de certificados aí para meio ambiente, a questão, certificados, garantia de direitos sociais, legislação contra abusos de poder econômico. Você tem todo um aparato que não é socialista, são aparatos de nações modernas. Então, ele desmonta tudo isso, vira para o empresário e fala: facilitei sua vida. Não vai ter mais que pagar a contribuição sobre a folha, vai poder contratar, desmontar o mercado de trabalho, a questão ambiental, vocês vão poder invadir reserva indígena, aí, reserva de quilombola. Todas essas loucuras que desmontam socialmente o país, ele entrega. Daí é o seguinte: mas também você não vai ter mais investimento público, não vai ter financiamento do BNDES. Gente, é um momento... E daí você tem que parar para pensar e ter esses espaços de mediação. Quando você pega um Partido Novo, por exemplo, é importante você ter um partido ligado aí à livre iniciativa, é importante. Esses movimentos que nós tivemos aí de empreendedorismo e tudo é fundamental para um país. O trabalho de pequena e microempresa, aliás, o Guilherme Afif é o jeito que consegue atravessar vários governos sem tergiversar. É um defensor da pequena e microempresa, muito relevante aí. É importante fortalecer a pequena e microempresa, é importante. Então, digamos, todos esses fatores que compõem uma nação completa, complexa, que nem o Brasil. Quando você pega esse discurso do liberalismo, não, que é uma coisa do Paulo Guedes, se destruir todo, que é coisa do Luiz Roberto Barroso, se tirar o Estado de tudo, aí você vai ter um caos inicial, mas aí vai brotar uma nova civilização sem burocracia. Meu Deus do céu, gente, isso aí é uma é uma loucura que qualquer cidadão, qualquer cientista de primeiro mundo diria: gente, não tem pé nem cabeça esse discurso. Então, de alguma maneira, o meio empresarial vai ter que recuperar a saga daqueles capitães de indústria de outros tempos, o Gerdau, que teve papel relevante, Paulo Cunha, que teve papel relevante, a própria Odebrecht lá atrás teve um papel relevante, e parar com essa... e passar a mostrar o que é relevante para o investimento privado. Você vai nas grandes associações aqui, estão em pânico. A BDIB, a BIMAC, estão em pânico, porque o governo arrebentou todos aqueles programas que permitiam você fabricar equipamentos, contratar obras, tudo. E daí coloca uma lei do teto aí que fala: não pode gastar nada além disso. Que é o ajuste... E vocês veem que do Paulo Guedes em torno da reforma da Previdência. Ele diz o seguinte: não, se a gente acertar a Previdência, significa que vamos ter equilíbrio fiscal, e tendo equilíbrio fiscal, os investimentos vão brotar da noite para o dia. Isso não existe. Quando você joga a economia para baixo, o que é equilíbrio fiscal? É receita menos despesa. Se você vai cortando despesa e a receita cai mais que proporcionalmente, você não tem equilíbrio fiscal. Então, você tem agora que a previsão de crescimento do PIB esse ano, 0,8%. Para o ano que vem já caiu para 1 e pouco por cento. Quando você tem grandes quedas do PIB, como você teve nos últimos anos, a recuperação costuma ser rápida. Agora você não tem recuperação, porque você não tem uma estratégia de recuperação da economia. É uma estratégia ideológica apenas. O Paulo Guedes, além de ser profundamente ideológico,
Ele não tem a menor noção sobre como usar os mecanismos econômicos, de política econômica, fiscais, as PPPs e tudo, o gerenciamento da economia. Ele nunca foi disso. É um cara de gabinete, de mesa de operação. Então, da parte dele, não virá nenhum refresco para a economia. Então, isso significa que a cada dia que passa, o mal-estar com a economia ficará cada vez maior. E a cada dia que passa, o discurso de que tudo foi culpa da Dilma 4 anos atrás, 3 anos atrás, não vai colar mais. Por outro lado, você tem o esvaziamento, aí, esse peso aí que vai recair sobre as Forças Armadas do provável fracasso do governo Bolsonaro. Ontem eu fiz uma gravação sobre esse general Vilas Boas, aí, a irresponsabilidade com que ele atuou nesse período. E é interessante, né? Ele serviu na Amazônia. É uma pessoa muito agradável, e na Amazônia ele tinha, as pessoas que conviveram com ele tinha um discurso nacionalista, não é aquele nacionalismo fechado, é um discurso de projeto de país. A Amazônia, principalmente, com aquela ideia da Amazônia Azul também, você defender a Amazônia e defender o prestígio, a Escola Nacional do Ministério Público, tinha seminários aí para discutir projetos de Brasil. Quando começa esse alarido em torno da Lava Jato, tudo isso vai por água abaixo. E como você tem um desmonte, das instituições, isso abre espaço para aventureirismo. Então as pessoas não sabem como se colocar. Tempos atrás, lá o general Vilas Boas Correia fala: como que eu me colocaria aqui nas Forças Armadas? Defendendo a legalidade, sim, mas defendendo as políticas científico-tecnológicas das Forças Armadas, incentivando os trabalhos dos institutos militares. Você pega políticos, como é que eu faço para crescer aqui? Tem que ter um discurso aqui pela privatização ou pela estatização, mas dentro de uma lógica. Quando você desmonta isso e abre espaço para o aventureirismo, o Janot vira o que virou, o Ministério Público perde toda aquela estrutura de valores que o sustentou esse tempo todo, os militares da reserva, aqueles militares que iam para os clubes militares, aí, podendo fazer discursos irresponsáveis, porque não estavam na ativa, de repente se veem no poder, e no poder daí passam a atuar alguns mais moderadamente, outros, que nem esse general Heleno, dando murro em mesa, em coletiva, gente, é uma baixaria danada, né? Então, digamos, o custo que pode recair sobre as Forças Armadas é complicado, sendo que essa herança Bolsonaro não é herança Forças Armadas, é herança fundamentalmente mídia. Bom, nós temos aí um tempo pela frente, é importante eu já tenho dito aqui outras vezes, é importante o papel do Lula. Eu não sei o que vai acontecer com o Supremo, se o Lula sai, se não sai. O Lula ele tem que ser o grande negociador, digamos, desse pacto futuro. Ele não pode ser protagonista. Ele não pode vir para a linha de frente. Na linha de frente, ele estimula toda aquela estrutura de repressão, dá o álibi para a repressão. Infelizmente, o antilulismo aí rachou o país. E, por outro lado, você não consegue um pacto efetivo no país, aí que vai exigir muito sangue frio, vai exigir muito desprendimento, mas o país ele está começando a recuperar aí a noção de civilidade, está começando a recuperar o discernimento, e esse dossiê do Intercept aí vai ter um papel relevante para explicitar tudo aquilo que a gente sabia que ocorria, toda aquela hipocrisia, para mostrar que todo esse jogo não foi um jogo para limpar o país, foi um jogo para derrotar uma parte, para preservar a outra parte, né? Mas o país a recuperação virá pelos valores. Hoje eu recebi um release da Fundação Dom Cabral, lá de Minas, que resolveu investir na recuperação da identidade de Brumadinho. E por onde que eles estão fazendo isso? Um conjunto de shows, até em cima do Tom Jobim, devia colocar também a música, a moda de viola nisso também, né? E através da música, e através de ações voluntárias, você tentar recuperar a alma da cidade aí, que foi arrebentada
por esses tempos aí de desrespeito ao meio ambiente e tudo mais. Vamos aguardar aí os próximos capítulos do Intercept aí e ver por onde que caminha esse país aí. Mas eu diria que hoje a chance de esse endurecimento do golpe ficou bem reduzida, porque o Deus ele deu uma última chance para o Brasil. Ele falou: vocês foram tão ruins que eu vou dar uma praga para vocês. O Bolsonaro. Mas também, como é um povo bom, eu vou dar uma chance para vocês. É o Bolsonaro. Porque se fosse alguém mais competente, a ditadura iria durar anos aí. Pessoal, um abraço para vocês aí e até a próxima aí.